Bom, passando agora para o terceiro ponto. Aí, como eu falei no início, eu volto aqui para uma questão mais teórica, que é a questão de deveres fundamentais. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio de que, por um lado, é claro, esses problemas são causados, como eu mostrei aí, pela legislação, de certa forma, que acaba favorecendo esse descolamento entre o cidadão e o seu representante. Agora, por outro lado, eu acredito que seja necessário que o cidadão também se preocupe com isso. Quer dizer, quando se tem ali, e eu retorno aqui rapidamente, que as pessoas não vão a manifestações, que as pessoas não conversam sobre temas políticos, que as pessoas não contatam partido político, que as pessoas não contatam pessoas do governo local, como está colocado aqui. Ao meu ver, isso demonstra um não exercício daquela cidadania que eu falei lá no início, por parte do cidadão. Ou seja, a gente não pode esperar que o Estado faça tudo pelo indivíduo. É claro que no âmbito brasileiro, a maioria aqui também sabe disso, nós sabemos disso, que existe um caráter paternalista no Estado brasileiro, do cidadão esperar que o Estado faça alguma coisa, mas o cidadão também precisa fazer alguma coisa para tentar alterar. Eu me lembro que naquela outra apresentação eu coloquei uma preocupação que eu repito aqui. Qual é a preocupação que eu tenho nesse sentido dessa ausência de representação? É o fato de que, para o cidadão, é muito fácil ele dizer: eu votei na pessoa A e deu errado, a culpa é da pessoa que não fez. Eu, cidadão, não tenho culpa alguma. Por quê? Porque no dia da eleição eu fui lá e votei. Ok. E o que mais que o cidadão fez? Então é nesse sentido que eu vou colocar aqui esse conceito de deveres fundamentais para sustentar as propostas que eu vou fazer ao final no item 4. Então, como já tem aí um tempo razoável de apresentação, né, eu vou aqui ir um pouquinho mais rápido, mas destacar alguns pontos. Primeiro, que deveres fundamentais não são o inverso de direitos fundamentais. Né? Ou seja, a gente não pode pressupor que o direito seria a esfera positiva e o dever a esfera negativa. Ou seja, não é isso. E aqui eu deixo claro que eu me fundamentei, essa parte aqui, ela está fundamentada essencialmente no livro que o Luiz sugeriu, o Fred também já tinha citado, do Nabais, né? Principalmente ele. Então, de que deveres fundamentais formam como eu coloquei, uma característica ou figura jurídica própria. Ele coloca, né, o autor coloca que não se fala praticamente em direitos fundamentais, em deveres fundamentais, por dois motivos básicos. O primeiro seria pelo fato de que países como Portugal e Brasil criaram suas respectivas constituições, entre aspas, em oposição ao regime ditatorial. Então, falar em dever seria uma imposição do Estado sobre o cidadão que teria algum ranço autoritário, e que, por outro lado, não é muito agradável falar em deveres, né, fundamentais. Mas, enfim, eles estão aí presentes, e ele coloca, então, que é essencial se compreender essa ideia de dever fundamental, porque o dever fundamental é um mecanismo para a garantia da dignidade humana. Ou seja, não são só os direitos que garantem, mas também os deveres fundamentais garantem isso. Então, se coloca aqui que os direitos fundamentais, enquanto os direitos fundamentais refletem valores individuais, os deveres fundamentais refletem valores e interesses comunitários, né? Ou seja, seriam ações do indivíduo, me permitam dizer assim, em benefício do coletivo, ainda que, óbvio, o cidadão também se beneficie, né? O exemplo claro foi o Fred nas suas apresentações sobre direito ambiental, né? Ou seja, a necessidade de preservar o meio ambiente, etc., como um dever fundamental também. Que como está aqui, é necessário destacar que o conceito de dever fundamental está orientado para a definição do Estatuto Constitucional do indivíduo. E, importante, ele destaca que os deveres fundamentais não podem, óbvio, serem vistos como pressupostos éticos, né? Ou como deveres morais, por um motivo muito simples, que você não pode exigir isso do indivíduo. Né? Ou seja, a ideia de um dever fundamental vinculado a algo moral vai de cada um, e não é isso, então. Ou seja, os deveres fundamentais são deveres
que podem ser juridicamente exigíveis do cidadão. Tanto que ele destaca aqui, né, que não se pode compreender os deveres fundamentais com base em alguma ideia de obrigação à solidariedade. Então, eu destaquei aqui nesses dois últimos pontos que de onde virão esses deveres fundamentais? Necessariamente do texto constitucional. Ou seja, ele coloca então que o fundamento de cada dever fundamental não se baseia nessa cláusula de deverosidade social, mas sim precisam ter um suporte explícito ou implícito na Constituição. E que só a Constituição é fundamento dos deveres fundamentais. Então ele deixa muito claro que não se pode falar em deveres pré-estaduais ou em deveres morais. Os deveres fundamentais só surgem a partir da Constituição. E daí ele apresenta então esse conceito aqui. Podemos definir os deveres fundamentais como deveres jurídicos do homem e do cidadão, que por determinar a posição fundamental do indivíduo, têm especial significado para a comunidade e podem ser exigidos por esta comunidade. Então, os deveres fundamentais são posições jurídicas passivas, autônomas, subjetivas, individuais, universais e permanentes e essenciais. Eu não vou aqui agora explicar cada um desses pontos, mas ele deixa isso muito claro. Ou seja, os deveres fundamentais são deveres jurídicos que precisam estar presentes na Constituição para serem exigíveis frente ao cidadão. Ele destaca que os deveres fundamentais pressupõem esse regime, ele chama de regime geral dos deveres fundamentais, ou seja, os deveres fundamentais são universais, devem ser aplicados com base no princípio da igualdade e com base no princípio da proporcionalidade, e aí ele entra em detalhes lá, né, das vertentes do princípio da igualdade, do princípio da proporcionalidade. E ele destaca que os deveres fundamentais são constitucionais, ou seja, eles precisam estar, como eu disse antes, explícita ou implicitamente expressos na Constituição, mas que eles precisam ser regulamentados pelo legislador ordinário, né? Ou seja, eles não têm uma aplicação imediata, é necessário que o legislador, tanto que tem um trecho do texto dele em que ele faz uma espécie de analogia dos deveres fundamentais com direitos sociais, né? Ou seja, do mesmo jeito que existe a previsão dos direitos sociais, mas eles precisam ser regulamentados pelo legislador, os deveres fundamentais teriam uma certa analogia em relação a isso. E ele explica por quê, né? Ele coloca que, por um lado, compete ao legislador garantir a máxima liberdade individual, mas, por outro lado, alguns deveres fundamentais são originariamente definidos na Constituição para que sejam evitados abusos por parte do legislador. Então, de todo jeito, esse aspecto mais teórico, o que eu quero destacar? Que existem esses deveres fundamentais eles precisam ser constitucionalmente previstos e que compete, então, ao legislador traduzi-los, né, numa exigência frente ao cidadão nas esferas mais variadas possíveis. E eu entro aqui no item número 4 desse meu roteiro, que é a ideia, então, de alterar aquela situação que eu apresentei aqui como sendo problemática com base nesse conceito de dever fundamental. Então, em primeiro lugar, eu trouxe algumas ideias aqui que trazem alguns elementos que eu acredito vão sustentar essa minha proposta. Então, primeiro, que não se pode imaginar o cidadão sem um compromisso com a coletividade. Ou seja, um cidadão sem direitos e deveres para com a cidade nesse sentido de sociedade, né? Ou seja, eu não vou entrar aqui no mérito filosófico da definição, mas, ao mesmo tempo, e repito, como dever fundamental, é necessário, eu creio ser necessário, acredito ser necessário, que o cidadão tenha um cuidado com o público, com a esfera pública, com essa ideia de
participação na coletividade, para evitar aquele argumento que eu disse anteriormente. Eu vou lá, eu voto e depois eu me abstenho de responsabilidade, dizendo que a culpa é do outro, que não fez, não minha. Então, a consciência do papel de cidadão na cidade é apenas o primeiro passo para uma cidadania responsável e que são necessários meios efetivos de participação, de acesso aos direitos e de forma de exercer os deveres. Né? E aí, ao meu ver, a forma existente do exercício do dever de participação, e eu digo que é um dever de participação porque no artigo 14 da Constituição Brasileira está lá que o voto é obrigatório, todo mundo sabe disso, então eu já estou pressupondo que o ato de participar é um dever fundamental, né? Ele não é concretizado hoje, como nós temos hoje. Então, a forma atualmente existente de participação apresenta o cidadão passivo, como eu falei antes, e torna-se necessário, então, agregar à ideia de participação, ao conceito de participação, ou ao ato de participar, a ideia de dever fundamental, imprimindo a essa participação um caráter ativo de responsabilidade pelos rumos do país. Então, como eu acabei de falar, o dever fundamental contido no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Brasileira, ao meu ver, é insuficiente para o exercício da cidadania. Ou seja, no que diz respeito ao exercício do direito político, e aqui visto como um dever de participação, esse é o único local na Constituição em que se tem que o voto é obrigatório. E essa situação, como eu coloquei aí, decorre dessa inércia dos cidadãos que se furtam dos seus deveres, numa atitude apática e cômoda e prejudicial para o desenvolvimento da sociedade. Então, nesse sentido, eu coloquei essas três propostas aí, essas três ideias, sendo que, na verdade, uma delas eu ainda estou um pouco em dúvida, como eu destaquei aqui. A primeira delas, então, é propor uma alteração no sistema atual de coligações partidárias. Né? Como eu expliquei anteriormente, as coligações elas geram o problema do cidadão não saber efetivamente em quem ele está votando, digamos assim. E aí é lógico, se o cidadão não sabe em quem ele está votando, o cidadão interessado, digamos assim, ele não pode cobrar, porque se ele não sabe a quem o voto dele efetivamente se direcionou, não tem como ele virar, olha, não vou dizer nem o candidato, mas o partido, né? Então, a ideia seria alterar isso, e aí eu tenho essas duas ideias aqui. Uma seria a eliminação completa de coligações, ou seja, a proibição de coligações. E, por outro lado, a criação de federações partidárias. São duas propostas. A primeira, logicamente, ela é um pouco mais radical, por um certo ponto de vista. E a segunda, de federações partidárias, basicamente seria isso que eu coloquei aí. Equivale à manutenção da coligação durante a legislatura. Então, enquanto hoje nós temos a coligação, como eu falei antes, durando aí basicamente durante 3 meses, que é o período eleitoral, a ideia seria então de que essa coligação ela se mantivesse ao longo do tempo. Né? Eu fui atrás e tem uma proposta tramitando sobre isso, que coloca que os partidos deveriam permanecer coligados pelo menos por 3 anos. Né? Então, enfim, eu ainda quero dar uma olhadinha em relação a isso, mas de todo jeito eu acredito que acabar com coligações no âmbito brasileiro é fundamental para que se possa melhorar a representatividade. O segundo ponto é o estabelecimento de uma lista fechada. Ou seja, no Brasil nós temos a lista aberta, como eu expliquei antes, e a ideia é estabelecer o sistema de lista fechada como existe aqui em Portugal. Então eu coloquei aí na lei, eu não me lembro agora o título específico, mas essa lei número 14 de 79, 16 de maio, traz lá entre os seus artigos 14 e 17, em especial o artigo 15, número 2, né, que tem aqui em Portugal a lista fechada. Quer dizer, a lista fechada, o que é esta lista fechada? Creio que todo mundo sabe, é a possibilidade que compete ao partido estabelecer a ordem. Então, independentemente do número de votos que um eventual candidato tenha, estarão eleitos aqueles que o partido definiu como sendo o primeiro, segundo, terceiro da lista, sendo que essa lista é prévia, obviamente ela não é após a eleição. Né? Então, se monta a lista prévia, se divulga essa lista.
E o que eu quero colocar com isso? Claro que tem o terceiro elemento aí que está diretamente relacionado a isso, mas eu quero enfatizar aqui que o mandato hoje, do ponto de vista jurídico, ele já é do partido. Então, a implantação de uma lista fechada, ela não vai mudar, em princípio, a titularidade, digamos assim, do mandato. Porque a titularidade do mandato hoje no Brasil, ela é do partido político. Eu trouxe aqui 3 elementos e tem mais um que eu não coloquei, que eu vou citar no finzinho. Ou seja, o artigo 14, parágrafo 3º, como eu já citei, inciso 5, traz a filiação partidária. Portanto, é obrigatório que o cidadão esteja filiado a um partido para exercer, para se candidatar, quanto mais depois, né, no exercício do mandato ao longo do prazo. Depois, a Lei 4737, no seu artigo 87, traz que somente podem concorrer às eleições os candidatos registrados pelos partidos. E a Lei 9096, que é a lei dos partidos políticos, no artigo 18, traz que para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar afiliado ao respectivo partido pelo menos um ano antes. E ainda existe a Resolução 22.610 do TSE, que aqui eu não entro no mérito se ela é boa, se ela é ruim. O fato é que essa resolução, ela impede a transferência de partidos. Ou seja, se o cidadão ele foi eleito pelo partido a não ser em situações muito específicas, ele não pode mudar de partido. Se ele mudar de partido sem se enquadrar nessas situações, o partido originário pode demandar o mandato de volta para si. Então, a gente já tem isso, o mandato já é do partido. Por isso que eu considero fundamental alterar para o sistema de lista fechada, não o sistema de lista aberta, porque assim o cidadão, primeiro, se deixaria explícito, coisa que, ao meu ver, hoje nós não temos no Brasil, mas se deixaria explícito para o cidadão que ele está votando no partido e não no candidato. Agora, isso não pode vir sozinho. E aí vem a criação, e aqui que entraria a ideia do dever fundamental, a criação de um mecanismo de participação do cidadão no processo de escolha dos candidatos, de maneira que os partidos só possam lançar candidatos que contem com o apoio popular. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é, quando a gente fala em lista fechada, muitas vezes as pessoas colocam, então é o partido que vai mandar, é o partido que vai colocar lá os caciques, os principais, e o cidadão vai sair perdendo com isso. Então, para evitar esse controle ou essa criação, que eu concordo, eu acredito que se fortaleceriam ainda mais as oligarquias que já existem no Brasil. Então, para evitar isso e juntando com a ideia de dever fundamental, qual seria a ideia? Fazer, como eu pus aqui no finzinho, de que fazer com que antes do registro, né, ou antes da convenção, se estabelecesse algum critério, que obviamente ainda não pensei, mas que, por exemplo, dentro daquela circunscrição, o partido divulgasse, olha, no sistema de lista fechada, temos interesse em lançar fulano, beltrano e ciclano como candidato. Aí o cidadão, ele votaria ou ele escolheria, então, se ele quer esses 3 na lista. Se ele quisesse, ou seja, se esses 3... E aqui, a ideia é que qualquer cidadão pudesse votar, não só os filiados ao partido. Por isso que eu citei antes a questão das convenções, porque hoje nas convenções participam os filiados. Então a ideia é abrir para que os partidos expusessem, olha, queremos lançar aqui tais e tais pessoas. O cidadão escolhe, e aí suponhamos aqui, obviamente, são exemplos numéricos só para clarear essa ideia. O partido lançou 10 candidatos prévios, não candidato à eleição. O cidadão escolheu 5, então esses 5 serão aqueles que o partido vai lançar como candidatos na sua lista fechada. Aí a ordem não importa, se o fulano é o primeiro ou se o fulano é o último, isso não seria irrelevante. E aí por quê? Porque aí o cidadão, quando ele for votar, na eleição propriamente dita, depois ele não pode se excusar dizendo que o partido que escolheu esses candidatos e, portanto, eu não tive interferência alguma. Teve, e daí é que entraria a ideia do dever fundamental de participação, para que o cidadão, de certa forma, ele fosse responsável, para ele não dizer depois, olha, o partido colocou lá esses candidatos, foram eleitos e está fazendo o que bem entende e eu, cidadão, não tenho responsabilidade alguma nisso. Teria responsabilidade porque ele, cidadão, foi ele que, entre aspas aqui, indicou ao partido, dentre aquelas opções que o partido
expôs quem seriam os seus eventuais candidatos. Eu creio que dessa forma, por um lado, se coloca a ideia da participação do cidadão, no sentido do dever fundamental de preocupação com o coletivo. Por outro lado, obviamente, obrigaria os partidos a se aproximar do cidadão, porque o partido ele precisaria ali expor quem seriam os seus candidatos prévios, digamos assim, né? E com isso eu acredito que haveria uma maior representatividade, portanto, e a questão da prestação de contas posterior, eu imagino que isso poderia de alguma forma vir a ser solucionado. É por isso que eu coloquei aqui, e aí eu termino com esse slide, que o objetivo das alterações é fazer com que o cidadão seja responsável pela escolha dos candidatos, o que geraria, como eu falei, o envolvimento do cidadão com a esfera partidária e, consequentemente, com a esfera pública, já que nós temos uma democracia juridicamente partidária. Responsabilizaria o cidadão pelas suas escolhas, e eu coloquei entre parênteses, pelas suas más escolhas, porque se o cidadão, nessa eleição prévia, escolhesse aquele candidato, ele ganhasse na eleição formal e agisse errado, o cidadão teve responsabilidade, porque é o cidadão que escolheu ele previamente. O incentivo na forma de um dever fundamental à participação do cidadão na esfera pública e, como eu falei, um aumento da representatividade e da accountability. Obviamente, como eu falei, eu não vou entrar no mérito de outras questões, e uma delas aqui seria o próprio financiamento disso, né? Ou seja, isso eu não vou entrar no mérito, porque o meu objetivo aqui é criar um mecanismo que faça com que o cidadão participe mais ou se interesse mais pela esfera pública, né? E é isso, gente. Com isso eu termino. Agradeço e estou aí aberto às perguntas que vocês tiverem.